Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Ano passado tinha entrado há pouquíssimo tempo no banco, agora dia 1º de junho faz um ano que eu e a nova diretoria estamos no banco. É muito oportuno, né, o título do nosso seminário dessa vez, Mirando o Futuro, esse futuro que a gente vive perseguindo. E eu acho que, principalmente nos momentos que nós temos vivido ultimamente no nosso país, é muito importante realmente a gente não perder esse foco. Quer dizer, viver as questões conjunturais, viver o dia a dia, mas olhar para frente. Nós precisamos muito ter essa visão de futuro, esse plano de futuro, pelo nosso país, pelos jovens, né, pelas gerações que estão por vir. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, de todos que estão aqui, que se interessam, vivem e amam esse país. Então, eu vou falar um pouco para vocês das nossas ações, dos nossos diagnósticos, das nossas preocupações, enquanto instituição BNDES, que todos sabem da sua importância, da sua capilaridade, passa por todos os setores, a sua excelência técnica. Quer dizer, o banco é um lugar extremamente atraente. Márcio Forte está aqui, foi presidente do banco também, sabe disso, né, Márcio? É um dos lugares... Acho que para mim é o lugar mais interessante para se trabalhar, porque se tem uma visão de Brasil inteiro. Nós atuamos desde o microcrédito até o financiamento de aeronaves, quer dizer, inovação, agronegócio. O BNDES é o maior financiador dos investimentos do agronegócio no Brasil. É um grande, concede um grande volume de microcrédito. Enfim, nós atuamos em todas as frentes e, portanto, temos um painel muito bom do que é o nosso país. E, portanto, temos também uma responsabilidade muito grande, especialmente em momentos como esse. Apenas para servir de pano de fundo, porque a gente vai falar à frente, o que vivíamos no ano de 2016, em que, em alguma medida, continuamos vivendo em 2017. Uma crise política, uma crise fiscal sem precedentes, né, e uma recessão econômica que nós nunca assistimos da dimensão do que estamos vivendo, um desemprego alto e ainda em elevação, uma forte capacidade ociosa na indústria, investimento em queda, concessões de infraestrutura interrompidas, insegurança jurídica, quer dizer, o processo da Lava Jato se comunicando com a questão econômica. Ao final de 2016, isso é um quadro preocupante, mas importante de ser conhecido, ao final de 2016 nós voltamos a 2008, no nível do PIB per capita brasileiro, a 2009 no PIB da indústria, no nível de investimento, a 2010 no PIB, 2011 no PIB de serviço, no consumo das famílias, e a 2013 na agricultura. Quer dizer, mesmo a nossa agricultura sempre pujante, sempre puxando o crescimento, nós voltamos no final de 2016 a 3 anos atrás. Esse quadro é para nós também situarmos o nosso país em relação ao resto do mundo. Ele mostra a produção da indústria de transformação brasileira de 2000 a 2016. E nós vemos ali no número índice, né, 2002 igual a 100. Nós vemos no início dos anos 2000, a linha azul é a produção da indústria de transformação mundial e a linha preta é a produção da indústria de transformação brasileira. Nós vemos uma aderência muito grande entre as duas curvas, né? No início dos anos 2000, um crescimento, uma tendência clara de crescimento, a crise internacional, 2008, 2009, com uma queda aguda, tanto na indústria mundial quanto na brasileira, e vemos, a partir de 2011, um movimento claro de recuperação da produção da indústria de transformação mundial, e, em contraponto a isso, um declínio acentuado do que aconteceu no nosso país em termos de produção industrial. Acho que esses dados são muito importantes. Hoje nós já temos evidências muito grandes e fatos e dados em relação a esse período recente no Brasil, de mostrar que essa crise realmente não é uma crise mundial. Essa crise é uma crise brasileira. Esse quadro, que também é formado em números índices, e aqui 2009 igual a 100, ele mostra na linha azul a formação bruta de capital fixo da economia brasileira. E nós vemos que, de 2002 até 2015, nós vemos que saímos de 100 e estamos em 105. Tá? E, se não me engano, é 2015, tá, esse número. É 2015, Danilo? 2015, né? E a linha vermelha, ele mostra em número índice também os desembolsos que foram feitos no Programa de Sustentação de Investimento, que é o PSI. Então, ele sai de 100, vai para 240, 132, 115, 207, 158, caindo para o ano de 2016.
O que a gente mostra nesse quadro é que houve um volume muito expressivo de recursos que foi colocado na economia. Todos sabem que esses empréstimos, eles tiveram como lastro 500 bilhões de reais de empréstimos do Tesouro Nacional ao BNDES, dos quais nós devolvemos, ao final do ano passado, 100 bilhões de forma antecipada, porque esses empréstimos representaram uma parcela relevante do nosso PIB e da trajetória de crescimento da dívida pública brasileira. Então, na conjuntura que vivíamos, da grave crise fiscal, foi importante que o banco adiantasse a devolução desses recursos para tentarmos reduzir a inclinação do crescimento da dívida pública. O quadro seguinte, de novo, a gente volta aos desembolsos do PSI, na linha preta, e aí estamos começando em 2009 e até 2015 também. Essa linha preta mostra o seguinte: em números índices, o desembolso real acumulado de recursos no Programa de Sustentação de Investimentos. Então, nós saímos de um número índice de 100 em 2009 para 1.614 em 2015. Quer dizer, cresceu 16% em termos reais. Por outro lado, a produtividade total de fatores do Brasil saiu de 100 para 95. Ela sequer ficou estável. Quer dizer, a nossa produtividade total, nesse período, decresceu. Então, não houve impacto na formação de capital da economia e também não houve impacto na produtividade da economia. Na verdade, como esses recursos foram emprestados a taxas muito baixas, em muitos casos até fortemente negativas em termos reais, nós tivemos empréstimos até nominais 2,5%, houve uma distorção de alocação de recursos na economia e, certamente, houve uma forte antecipação de investimentos, o que explica também a dificuldade de retomada e o grande ociosidade em muitas indústrias, como, por exemplo, de ônibus e caminhões, que foram um dos maiores tomadores dessas linhas. E explica também, isso aqui é importante, e nós vamos passar a fazer essa ressalva nos nossos boletins e releases futuros, como, nesse período, o desembolso do BNDES cresceu muito, obviamente, nesses desembolsos que eu mostrei aqui. Hoje, quando se compara os desembolsos do ano, que, na verdade, são um retrato do passado, porque o desembolso ele é a consequência de uma consulta de uma empresa, de uma aprovação e de um contrato e da realização do projeto. Então, os desembolsos, como o ciclo do banco de aprovação de crédito é longo, e estamos trabalhando muito para reduzir esse ciclo para até os 180 dias, mas hoje eu diria que a média está em 600 dias, e eu já tivemos projetos nessa diretoria de até 2.000 dias. Quando falamos em desembolso, nós estamos olhando um retrato de pelo menos 2 anos atrás. E quando estamos comparando com 2 anos atrás, estamos comparando com o auge dos desembolsos do banco. Quer dizer, então essa comparação de desembolso que cotidianamente é feita, e na verdade é feita porque se fazia assim mesmo, era uma medida da política anticíclica que estava sendo feita. Essa é uma medida que ela não é um termômetro do que está acontecendo na economia brasileira. O termômetro que a gente tem que olhar são as consultas, que mostram as intenções de investimento, e as aprovações. E aí tem as aprovações da Finame, eu vou falar um pouco mais à frente, que são um termômetro muito bom, porque o ciclo de crédito da Finame é muito rápido, são máquinas e equipamentos, né, mostra a disposição do empresariado de voltar a investir em máquinas e equipamentos, de renovar o seu parque. E tem as aprovações das consultas diretas, que são projetos de investimento maiores. Mas acho que é importante fazer esse esclarecimento. Saindo agora dessa agenda, que é um pouco o retrato, entrando nos sinais da retomada. Então, nós temos visto ao longo dos últimos meses sinais, diria, cada vez mais consistentes, embora alguns ainda incipientes, da retomada do crescimento. Quer dizer, ninguém espera que vai sair de uma recessão tão profunda em meses. Claro que isso vai ser um processo que não vai ser rápido, até porque as características dessa recessão são bem diferentes das anteriores, principalmente devido ao elevado endividamento das famílias e das empresas. Quer dizer, o estoque de crédito da economia aumentou muito e há que se fazer um processo de desalavancagem para que possa haver a retomada. Então, já vemos, por exemplo, a produção industrial, já temos uma projeção positiva para o ano, o que nos anima muito. Isso aqui é fundamental, é o pano de fundo, a forte redução da Selic e do IPCA, quer dizer, já temos uma previsão do Boletim Focus para o final do ano abaixo de 4%, quando ficamos anos acima da meta, né, do teto da meta, e hoje estamos abaixo de 4%, isso é um ganho para a sociedade brasileira, lembrando que não há imposto mais perverso para as classes menos favorecidas do que a inflação.
Assim, as classes menos favorecidas, de classes de renda mais baixa, não têm como se proteger da inflação e, portanto, tem uma queda do seu rendimento real muito forte. As famílias começam a desalavancar em final de 2013. Tem uma queda, em 2015 tem aquela subidinha ali para 24 e em queda de novo. E a indústria, quer dizer, as empresas, não a indústria, mas as empresas, elas começam a decrescer de verdade em dezembro de 2015. Então, é um processo recente, mas é um processo que está acontecendo. A esses dados que eu mostrei se mostram a recuperação dos indicadores de confiança de diversos institutos, a evolução positiva do preço dos ativos, quer dizer, o nosso mercado, a Bolsa, andou bastante nesse último ano. Os balanços do primeiro trimestre desse ano das empresas mostram uma melhora significativa em relação aos anos anteriores, a recuperação da produção industrial, a nossa super safra agrícola, extremamente importante, a criação de 60 mil vagas de emprego formal em abril desse ano. Quando a gente compara o primeiro quadrimestre de 2017 com o primeiro quadrimestre de 2016 e 2015, é uma melhora muito significativa, são empregos formais. O índice de atividade do Banco Central apontando uma atividade de 1,12%, alta na produção de veículos também no primeiro quadrimestre, e a projeção do PIB, também do Boletim Focus, de 0,5%, que equivale a um crescimento de 2,5% trimestral anualizado. Quer dizer, já é um crescimento expressivo e, enfim, ele é baixo por causa do carrego estatístico, mas ele já equivale a 2,5% de crescimento trimestral anualizado. Dentro do BNDES, a gente também começa a ver esses sinais de recuperação. E aqui alguns indicadores importantes, já do primeiro quadrimestre, são dados novos. Nós tivemos um crescimento de 38% das aprovações FINAME. E aí poderíamos pensar, isso está muito contaminado por máquinas e equipamentos agrícolas. Não, nós decidimos tirar, para olhar, né, desse número de 38%, nós tiramos ônibus e caminhões, que, como eu mencionei, é um setor que foi muito afetado pelo PSI, no sentido de que tem uma sobrecapacidade grande, uma ociosidade grande, portanto, não está investindo, os números são bem negativos, e tiramos também o agrícola. Quando a gente tira o agrícola e ônibus e caminhões, a alta nas aprovações para bens de capital da FINAME é de 159%, comparando esse quadrimestre com o do ano passado. E, se a gente olha especificamente a indústria de transformação, a alta é de 197%. Então, óbvio que viemos de uma base baixa, porque os outros anos são baixos, mas claramente há uma reversão de tendência aí. Tivemos crescimento de 34% nas aprovações no setor industrial, uma alta muito forte. Capital de giro é hoje uma linha muito importante do banco, é uma linha que o banco sempre teve, mas que nós reativamos o ano passado, em agosto, com condições diferenciadas, principalmente para micro, pequena e média empresa, para irrigar a economia e permitindo que essas empresas atravessem essa crise sem entrar em recuperação judicial ou falência e preservando os ativos produtivos e os empregos. Então, nós tivemos uma alta de 339% nos desembolsos, e aí esse é uma linha que a gente aprova muito rápido, no primeiro quadrimestre desse ano em relação ao do ano passado, e uma maior demanda por crédito evidenciada nas consultas. Aí é aquela primeira fase. Nos segmentos papel e celulose, que aumentaram 370%, e mecânica, 192%. Então, começa a haver, quer dizer, num quadro que era muito negativo, que a gente verificava até final do ano passado, sinais de retomada de investimentos em bens de capital e em consultas de projetos de prazo mais longo. E é importante a gente também lembrar o sucesso nos leilões de transmissão de energia, que haviam sido vazios, leilões vazios, nos anos anteriores, sucesso nos leilões de aeroportos, com competição ágil e um volume de investimento muito alto, sendo que nos leilões de aeroportos, pela primeira vez, tivemos grandes operadoras mundiais participando e ganhando os leilões, sendo os concessionários. Então, um excelente resultado realmente. E no nosso programa BNDES de saneamento, que são as concessões estaduais de saneamento, o sucesso na contratação de todas as consultorias para modelar esses processos, são consultorias todas excelentes, de primeiro nível. Então, toda essa parte de investimentos através de parcerias público-privadas caminhando muito bem. Aqui até vou contar uma novidade de primeira mão, porque interessa a nossa cidade, o Rio de Janeiro. Essa semana tive uma reunião com o ministro Leonardo Pisciani, dos esportes, e ele está solicitando ao programa de parceria de investimentos que inclua no PPI o Parque Olímpico do Rio de Janeiro, para que o BNDES faça a modelagem da concessão ou parceria privada do Parque Olímpico.
Então, a gente vai cuidar também dessa missão, que é muito importante para a cidade, porque ali é um local de eventos, de esportes, enfim, de atração de negócio para a cidade. Para frente, né? Quais são os vetores sustentáveis, estruturais, para que a gente tenha desenvolvimento sustentável? Ter as reformas estruturais. Essas reformas estruturais, já nascemos ouvindo falar delas, elas são mandatórias. O Brasil vai acumulando uma série de ineficiências porque não encara as questões que têm que ser encaradas de médio e longo prazo. Quer dizer, na verdade, eu brinco que a gente vai criando um monte de puxadinhos, né, que cria uma tal ineficiência que a gente acaba nem sabendo mais qual é o problema original. E certamente a gente não escapa delas. Nós temos que fazer a reforma tributária, a reforma da Previdência. Quanto mais tempo levar, mais dolorosa será. A reforma trabalhista é fundamental para gerar emprego, né? Hoje as nossas regras trabalhistas, elas em muitos casos desestimulam a contratação de empregados. Ter políticas de estímulo à competição, tão importante quanto a agenda de reformas estruturais macro, é a agenda de reformas micro. Essa é uma agenda que o Ministério da Fazenda entrou firme, criou uma Secretaria de Produtividade, o professor João Manuel Pinho, e nós do BNDES vamos ser a secretaria dessa secretaria, com o nosso conhecimento setorial. Nós já montamos uma agenda importante de questões micro, que, se resolvidas, elas, de fato, criam um ambiente de negócio muito mais positivo, regras claras e estáveis, não se tem um bom ambiente de negócio sem elas, regulação e órgãos de controle, da mesma forma, precisam funcionar e serem claros na sua atuação. A parceria do setor público-privado, o Estado não vai ser o líder dessa retomada do crescimento, nós precisamos do investimento privado. O ambiente de negócio positivo, né, resultado de tudo isso, visando sustentabilidade, eficiência e competitividade. Então, resumindo, o que nós vemos é uma agenda de desenvolvimento que passa por infraestrutura. A infraestrutura ela é fundamental para todos os setores da economia, todos dependem da infraestrutura, ele é um fator de competitividade e produtividade, gestão, que também afeta a produtividade, reformas micro, tudo isso culminando em produtividade. Eu acho que estou falando muito em produtividade porque há um entendimento muito grande dentro do banco que, além da questão básica de que um banco de desenvolvimento, o seu mandato é apoiar, financiar e buscar viabilidade para projetos que têm alto retorno, altas externalidades, que é retorno social maior do que o privado, mas claramente na economia hoje nós temos um mandato importante na busca da produtividade. Isso é fundamental. A gente, de fato, não terá crescimento sustentável se a gente não enfrentar muito corajosamente essa questão da produtividade. E aí eu vou dar alguns dados que eu acho que são importantes. Por exemplo, de gasto de infraestrutura, 2008 a 2013, como percentagem do PIB do Brasil comparativo aos outros países. A média do mundo nesse período foi de 3,4%. Os nossos competidores, como China e Índia, crescendo, a Índia a 5,2%, a China 8,8%, o Brasil crescendo 2,5%. E é importante aqui dizer, e o próximo quadro mostra isso, aqui nós estamos falando apenas de gasto, quantidade, não estamos falando de qualidade. Porque sabemos também que, em muitos casos, os investimentos em infraestrutura não têm a qualidade necessária que a gente precisa para ter o nível de serviço adequado para a economia. E esse quadro deixa isso bem claro. Esse quadro é o seguinte, no ano de 2015, ele mede, no primeiro quadrantezinho ali, a qualidade da infraestrutura geral desses países que são nossos peers, né, são nossos competidores. No segundo, mede a qualidade das rodovias, ele vai desagregando, depois das ferrovias, dos portos e do transporte aéreo. Argentina, Brasil, Chile, Índia, África do Sul, Rússia, Turquia e México. E o que nós vemos é que nós estamos num desonroso último lugar em todos os setores. Em alguns empatado com a Rússia, com a Argentina, mas nos liderando com larga margem, como nos portos e no transporte aéreo. Então, isso é um retrato do que a gente precisa enfrentar. Nível de serviço, muito mais do que gasto, né? Em gestão, infelizmente, não estamos muito melhores, e aí é gestão geral de todas as empresas, todos os setores. Essa curva, a cauda inferior, mostra os 25% de empresas de pior qualidade de gestão. Nos Estados Unidos, existem apenas 2% de empresas nessa situação. Na China, 6%. Esse dado me surpreendeu quando eu julgava que fosse maior. México, 11%, Brasil, 18%. E todos sabemos o impacto que tem em produtividade a qualidade de gestão.
Esses quadros são do Global Innovation Index, e o deles, o mais conhecido, é a facilidade de abrir negócio, e ele posiciona o Brasil em relação aos outros países de uma amostra de 128 países. Esse primeiro é realmente um resumo muito grande de tudo que a gente está apresentando, né? O Brasil, num ranking de 128 países, está na 123ª posição. E estão atrás de nós, nesse ranking, a Bósnia e Herzegovina, a Etiópia, a Bolívia, o Camboja e a Venezuela. Então, acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Os outros indicadores todos também, nós não estamos bem posicionados, enfim, vocês certamente já leram aí. E esse quadro complementa o outro, porque ele mostra o seguinte: os últimos itens desse ranking, que são ranking médio das 3 melhores universidades, gasto em educação como percentagem do PIB, gasto em P&D, colaboração indústria, universidade em pesquisa, e mesmo o certificado de qualidade ISO, nós estamos bem posicionados, né? Estamos ali no 50º, 20º e poucos lugares. Mas, quando a gente olha para a produtividade do trabalho, esses gastos também não se reverteram em aumento da produtividade. Quer dizer, esse quadro aqui é a produtividade do trabalho usando os Estados Unidos como referência. Partindo do ano de 85, no ano de 1985, os Estados Unidos eram a base 100. A gente vê ali Taiwan com 40% da produtividade do trabalho em relação ao americano, e estando hoje com 84%. Coreia do Sul, Coreia do Sul, Chile e Brasil empatados lá em 85, 30 anos atrás, em 32%. A Coreia hoje tem 61% da produtividade americana, o Chile tem 46% e o Brasil caiu de 32% para 24%. E vemos embaixo China e Índia rapidamente alcançando a produtividade brasileira e certamente ultrapassando, se nada for feito. Então, assim, são dados muito preocupantes, né, que mostram que há recursos são investidos, mas esses recursos não têm efetividade, esses despesas não têm efetividade. A produtividade total dos fatores geral, porque eu mostrei trabalho, agora a produtividade total dos fatores, também usando os Estados Unidos como base. E é 1985, e o último dado é em 2013. E nós vemos também, da mesma forma, China e Índia, que tinham uma produtividade muito inferior à do Brasil, em 1985, se aproximando da brasileira, que depois de uma subida, e essa subida, gente, esse pico que nós temos é mais ou menos no ano de 1995, enfim, foi uma década de privatizações, de grande impacto no mercado de capitais, de mudanças importantes em governança, né? Nós tivemos assim padrões, muita mudança de padrões na década de 90, depois disso tivemos um declínio, uma trajetória de queda acentuada até 2013. E, por outro lado, vemos o Chile e a Coreia do Sul bem acima de nós. Esse aqui, ele mostra a taxa de crescimento e apenas reforça o que a gente viu nos outros quadros. Quando a gente compara o crescimento da produtividade na China, na Índia, na Coreia, em relação ao crescimento da produtividade americana, essas economias vêm crescendo a taxas maiores, a sua produtividade. Óbvio que elas não têm o mesmo nível de produtividade, mas elas estão com taxas de crescimento maiores. O Brasil tem uma taxa de crescimento 3% menor. E o último quadro, que é para a gente também não... Alguma coisa se salva, a agricultura é o único setor no país que cresceu 20% nesse período, entre 2001 e 2013, cresceu 20%, além da produtividade total dos fatores dos Estados Unidos. Eu acho que aqui cabem algumas reflexões, né? Nós temos aqui um setor que é exposto à competição internacional, portanto, ele tem que ser produtivo, ele tem que ser competitivo, senão ele não consegue. E é produtivo e competitivo apesar da infraestrutura que nós temos. Imagina o que seria esse setor com uma infraestrutura de qualidade. E é um setor também que tem um instituto, que é a Embrapa, que não só gera inovação, mas faz a difusão da inovação. E esse é um tema muito importante. Nós fizemos muitos seminários nesse ano, que estamos no BNDES, para discutir questões relevantes, e uma delas foi inovação. E nesse seminário ficou muito claro que, óbvio que nós temos um problema de inovação no Brasil, mas um problema maior que nós temos é que nós não conseguimos fazer a difusão da inovação. A inovação acontece e fica segregada a empresas e setores. E na agricultura isso é uma coisa que não acontece. Eu tenho conhecido cada vez mais a revolução agrícola brasileira. Hoje, IoT, na internet das coisas, já é uma realidade na agricultura, quando a gente começa a discutir isso nos outros setores.
Para finalizar, falar um pouco da nossa atuação presente e do que a gente está endereçando para o futuro. Hoje, o que se busca no banco é ter uma atuação horizontal. O que é isso? É dar as mesmas condições a projetos equivalentes. Então, o banco, tradicionalmente, ele sempre apoiou setores. E se disputa se é o banco da infraestrutura, o banco da indústria, na verdade, é o banco do desenvolvimento. Então, ele passa por todos os setores. Mas nós fizemos uma reflexão de meses no banco e uma revisão profunda na nossa forma de atuação, nas nossas chamadas políticas operacionais, são as condições de financiamento. E nós fizemos uma mudança importante, que é, ao invés de determinar condições de financiamento por setores, nós passamos a determinar condições de financiamento do ponto de vista de alocação de TJLP, ou seja, de incentivo, por projetos. Por que isso? Quer dizer, no passado, por várias razões. Primeiro, no passado, indústria, agricultura, serviços, comércio, eram setores que tinham fronteiras muito definidas. Hoje isso não existe mais. Quer dizer, o comércio vive da tecnologia, plataformas digitais, a indústria vive com serviços, não vive sem os serviços, o comércio, desculpe, a agricultura vive de inovação. Então, esses setores, as fronteiras entre eles são cada vez mais difusas. E, além disso, por que um projeto, por exemplo, de inovação deveria ter uma condição de financiamento melhor se for na indústria do que se for no comércio? Ele é um projeto de inovação. O mandato de um banco de desenvolvimento é financiar projetos que têm alto impacto e externalidade. Um projeto de inovação ele tem impacto e externalidades positivas, independentemente se ele é do comércio, se ele é da indústria, se é da agricultura, se ele é do serviço. Então, a atuação do banco, desde 1º de janeiro desse ano, é olhar atributos de projetos, e esses atributos dos projetos é que determinam o percentual de TJLP que nós alocamos às condições de financiamento. Isso, assim, a gente acha que torna a nossa atuação muito mais transparente e muito mais eficaz. Então, está ali já explicado, projetos com maior geração de externalidade contam com melhores condições de crédito, são projetos de infraestrutura, inovação, micro, pequena e média empresa, educação, porque estamos falando de capital humano, e essa é uma preocupação grande nossa. Nós fizemos um seminário há 1 semana e meia com grandes bancos de desenvolvimento do mundo, alguns aqui da América do Sul, mas também da África, da Alemanha. Foi muito interessante, um dia inteiro, uma parceria com o Banco Mundial, trouxe esses bancos aqui. E nós vimos que muitos desses bancos têm atuação em educação. Por quê? Porque a preocupação é capital humano. E nós estamos nos preparando para fazer isso também. Todos têm uma agenda muito clara de micro, pequena e média empresa, todos avançaram muito na parte de tecnologia para conseguir alcançar essa capilaridade que é necessária para atingir as micro, pequenas e médias empresas. Bom, mandato nosso, claro, de simplificação, agilidade, pensar novas formas de garantias, por exemplo, indústrias nascentes, empresas nascentes, startups, o comércio, eles não têm bens, ativos reais para dar como garantia. Então, poder aceitar recebíveis como garantias, poder compartilhar nossas garantias com financiadores privados sob condições. No caso das micro, pequenas e médias empresas, estamos buscando canais eletrônicos de distribuição, dando melhores condições de financiamento e prazos maiores. A gente anunciou recentemente 2 parcerias importantes de canais de distribuição, que foram a B2W e a GetNet, e estamos caminhando para outras. Concessão de capital de giro, que já mencionei, a indução e financiamento competitivo às exportações. Isso passa a ser, sempre foi, o banco sempre foi o nosso ex-in, né, do país, mas na visão de produtividade, quer dizer, se a empresa busca exportação, isso é um selo de que ela tem a produtividade necessária, a competitividade necessária, porque ela precisa se inserir na cadeia mundial. E o estímulo ao mercado de capitais com novos fundos de dívidas e de debêntures. Tem uma discussão que eu não vou entrar, porque tem muito assunto, né, que é a da TJLP versus TLP, mas mesmo com a convergência de taxas, que virá com ou sem TLP, quer dizer, o país, todos nós trabalhamos e queremos um país com taxas de juros estruturalmente baixas para toda a economia. E mesmo nesse cenário, nós tendo como nossa fonte de recursos o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, nós teremos sempre um fundo diferenciado, que é o custo de captação do Tesouro, o custo soberano, e com prazos compatíveis a projetos com prazos longos de maturação.
Temos aperfeiçoado muito, isso é uma discussão de governo, as condições de financiamento da infraestrutura. Esses leilões que tiveram sucesso passaram por uma ampla revisão das suas condições, da forma até de publicação dos editais, que antes não eram publicados em inglês, passaram a ser publicados em inglês e espanhol. O banco, de novo, se tornou um agente do programa de desestatização, e aí não apenas do governo federal, que nós sempre fomos, mas também dos governos estaduais e até municipais. Nós temos o programa de concessões na área de saneamento, um programa importantíssimo, que é um outro setor que o país, é uma vergonha os dados, isso dá um outro seminário aqui. Proponho que, se a gente não avançar nisso, vocês discutam, porque é uma vergonha realmente. Estruturamos também um programa para as capitais brasileiras, os municípios capitais, que depois vai ser estendido para os municípios com mais de 400 mil habitantes, que é um programa, uma PPP de iluminação pública. Estamos terminando a formatação, já com adesão de 7 estados, para a privatização das distribuidoras de gás, que ainda estão sob controle do Estado, e outras coisas que estão sendo feitas. E garantias e fianças, o banco está num estágio avançado da discussão de novos modelos de negócio. Quer dizer, a estabilidade da economia, as baixas taxas de juros, eles abrem uma série de possibilidades. Por exemplo, investidores institucionais que nunca participaram desses leilões de privatização, de concessões de PPPs, embora tenham, né, investimentos de prazo longo. Por quê? Porque se você tem um título do Tesouro que não tem risco, que te rende uma taxa de juros elevada, é muito melhor para os fundos de pensão e para as seguradoras ficarem com investimentos de renda fixa. À medida que essa taxa de juros diminui, se abre um enorme potencial de participação de um valor muito expressivo de recursos no mercado de capitais e no financiamento de infraestrutura. Então, nesse ambiente, fundos de debêntures, financiamento com debêntures, você tem uma série de instrumentos que finalmente podem prosperar. E o banco está se estruturando para entrar nesse mercado, não só concedendo crédito, mas, por exemplo, concedendo garantias e avais, como, por exemplo, estendendo o financiamento em debêntures e financiando bancos privados e públicos para que eles comprem debêntures de empresas. Aí você tem um instrumento mais líquido, um instrumento que é precificável. Enfim, muitas coisas sendo feitas. Nós vamos lançar, só para terminar, falar de um produto novo, que é muito interessante. A área de mercado de capitais está muito ativa. A área de mercado de capitais é a área adequada para dar incentivo às empresas nascentes, às ventures, né, que estão aí, que são as inovadoras. Então, nós estruturamos uma chamada pública que já está na praça para contratar um gestor para lançar um fundo de venture debt, que não existe no país, que vai permitir o acesso a instrumentos de financiamento através de dívida para micro, pequenas e médias empresas e também empresas nascentes. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, muito obrigada, Raul, novamente pelo convite para estar aqui.